Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Louvado seja Deus. Vamos dando glória, vai orando. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, primeiro, versículo 5. Amém? E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, a ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão, todo o povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Louvado seja Deus. Aleluia. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar, irmão. Aleluia, Jesus. Irmão, nós estamos vendo uma palavra do Senhor, aleluia, que no tempo de Herodes, o rei da Judéia, ali existia um sacerdote, louvado seja Deus, em que a palavra diz que o sacerdote Zacarias, ele era um homem irrepreensível, louvado seja Deus, aleluia. Era um homem temente a Deus, era um homem que estava sempre no templo, louvado seja Deus, orando, aleluia. Estava prostrado diante da presença do Senhor. Irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ao meio da palavra do Senhor, aleluia, que nós não devemos jamais desistir dos propósitos do Senhor. Não devemos jamais desistir, ainda louvado seja Deus, que o Senhor não usou alguém para te fazer uma promessa. Não desista, louvado seja Deus, das suas orações, dos seus objetivos, porque louvado e engrandecido é o nome do Senhor, ao Deus acima de todas as coisas, que está sempre olhando para você, está sempre cuidando de você. Louvado seja Deus. Se você chegou até aqui, é porque alguém, louvado seja Deus, tem olhado e tem cuidado de você. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E a palavra diz que aquele casal, eles não tinham filhos. Louvado seja Deus, era de idade avançada, mas ali estava o sacerdote, sempre na casa do Senhor. Louvado seja Deus, oferecendo incenso no altar do Senhor. E nós podemos aprender, irmãos, louvado seja Deus, nesta noite, aleluia,
dado uma promessa, e os dias vão se passando, e a gente não vê, né, aquela promessa acontecer, e queremos cruzar os braços. Não vemos aquela promessa acontecer, louvado seja Deus, estacionamos. Né? Muitas das vezes alguém nos decepciona e nós não queremos mais, louvado seja Deus, vir à casa do Senhor. Mas nesta noite, louvado seja Deus, vamos aprender com este casal. Aleluia, uma mulher que perseverou, um homem que já estava na sua idade avançada, mas estava sempre ali, louvado seja Deus, queimando, aleluia, o incenso no altar do Senhor, oferecendo algo melhor para Deus. E nesta noite não é diferente, aleluia, criança do Senhor, louvado seja Deus, continue a sua caminhada, oferecendo o melhor para o Senhor. Aleluia. E a palavra diz que no Senhor era o costume sacerdotal. E caiu a sorte sobre, louvado seja Deus, Zacarias, né, entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor. E quando ele estava ali, louvado seja Deus, oferecendo incenso no altar do Senhor, apareceu imediatamente um anjo, lhe entregando uma resposta, ou lhe entregando, louvado seja Deus, trazendo uma mensagem da parte de Deus. E a palavra diz que ele ficou perplexo, porque, louvado seja Deus, já era de idade avançada, e como ele poderia, louvado seja Deus, né, e a sua esposa ter um filho. Mas o Senhor chegou, mas o anjo chegou para Zacarias e disse que ele não temesse, porque a sua oração, louvado seja Deus, o Senhor tinha ouvido a sua oração. E no tempo certo, louvado seja Deus, estaria respondendo, ele estaria recebendo a resposta da sua oração. Então, irmãos, persevere, porque louvado seja Deus, a sua oração, ela não foi válida, ela não ficou no meio do caminho, ela chegou até os céus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Interessante é, irmãos, que o anjo disse para Zacarias, né, que a oração dele, a oração da sua esposa, tinha chegado até Deus. E o Senhor iria lhe dar um filho. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E o nome daquela criança, o anjo trouxe da parte de Deus aquela mensagem dizendo para Zacarias que colocasse o nome daquela criança, João. Lhe deu o nome de João. E muitas das vezes, irmãos, nós, quando acostumamos ter um sonho em engravidar, e nós já começamos a se preocupar qual é o tipo de nome que nós vamos dar para os nossos filhos. E passamos assim, né, os 9 meses preocupados com o nome da criança. Mas aquele anjo, o anjo Gabriel, ele já trouxe o nome da criança, que veio da parte de Deus, era da vontade de Deus. Aleluia. E interessante é que Zacarias, ele ficou turbado com aquela mensagem, e a palavra diz que ele, um pouco duvidoso, o Senhor fez com que Zacarias viesse ficar mudo.
até o dia em que aquela criança nascesse. Presta bem atenção uma coisa. Aqui nós podemos ver que era irrepreensível Zacarias, era irrepreensível, temente a Deus. Mas nós estamos vendo aqui, louvado seja Deus, né, quando ele recebeu o recado da parte de Deus, ele imediatamente veio a duvidar. Duvidar de Deus, por quê? Todas as coisas é possível. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece, disse o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor, louvado seja Deus, Ele falou para você, louvado e agradecido é o nome do Senhor, que Ele vai mudar a sua história. Você que você mesmo não pode mudar a sua história. Mas creia tão somente que o Senhor, o qual te prometeu, Ele mudará a página, louvado seja Deus. Aleluia. E certamente você vai ser vitoriosa, você vai ser vitorioso. E os dias foram se passando. Os dias foram se passando, louvado seja Deus. E Isabel, ela engravidou. E quando ela engravidou, irmãos, louvado seja Deus, ali o seu esposo, quando ele saiu de dentro do templo, para não duvidar de Deus, ele já saiu mudo. E o povo que estava do lado de fora do templo também orando, estava ansioso, esperando, louvado seja Deus, o sacerdote que não demorava lá dentro do templo, e quando o sacerdote saía, a primeira coisa que o sacerdote fazia era estender as mãos sobre o povo e abençoar o povo, louvado seja Deus, para que aquele povo pudesse ir para seus lares abençoados, com a bênção, louvado seja Deus, da parte de Deus. Eu trago pelo sacerdote. E agora sai Zacarias, o sacerdote, mudo, e que não dava uma palavra. E o povo começou assim a se preocupar. E o que é? Ele não é possível. O que foi que aconteceu com Zacarias lá dentro do templo? Porque ele saiu agora, não dá uma palavra. Alguma coisa deve ter acontecido. Louvado seja Deus, aconteceu. Aconteceu algo extraordinário. Aleluia. A visita do anjo ali no templo para entregar as boas novas a Zacarias. E quem sabe, louvado seja Deus, com você nesta noite, não é diferente. Você está recebendo, ou você já recebeu da parte de Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A mensagem que veio da parte de Deus para você, guarde no seu coração e persevere guardando. E no dia em que o Senhor depositar a tua vitória, você vai se lembrar do dia e da hora em que você estava na casa do Senhor e que a mensagem veio direto ao seu coração. Aleluia. E ele, só em aceno, com aceno, ele abençoou o povo. E a palavra diz, louvado seja Deus, que Isabel, né, ela engravidou. E quando Isabel engravidou,
capacitou, irmãos, né? Louvado seja Deus. Agora, muitos, né, ali viam Isabel grávida, já avançada de idade, porque não é diferente nos dias de hoje, quando você vê uma mulher, uma senhora, 40 anos, avançada de idade, grávida. Isso serve de, né, de escândalo. Não vamos nos escandalizar com isso, não. Louvado seja Deus. Porque ninguém, aleluia, vai, louvado seja Deus, abrir a sua madre, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, e ela vai engravidar dela mesma, porque ela quer, para se mostrar e passar desfilando pela luz, que ela está grávida, já de idade avançada. E muitas das vezes ela se sente envergonhada. Mas não é motivo de vergonha, não. Louvado seja Deus. É motivo, aleluia, de você agradecer a Deus. De glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. E também não é motivo também, louvado seja Deus, de você, né, ir na farmácia e pegar um remédio, né, e querer tomar para abortar aquela criança. Não. Você não sabe qual o destino daquela criança. E, louvado seja Deus, e o Senhor disse para Zacarias, né, que aquela criança, louvado seja Deus, ela já seria desde o ventre da sua mãe, cheia do Espírito Santo. É tanto que quando Maria foi visitar Isabel, e quando chegou lá, as duas, louvado seja Deus, transmitindo uma mensagem para a outra, foi visitar, aleluia, e elas começaram, louvado seja Deus, sentir a presença gloriosa do Espírito Santo, e a criança se movimentava dentro do ventre, louvado seja Deus, Santa. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, e tem uns 4 meses, tem 6 meses atrás, que eu encontrei com uma jovem, e ela estava grávida, e ela queria tanto aquele filho. E quando depois, louvado seja Deus, quando ela já estava com os 6 meses de grávida, as lutas, aleluia, dentro da sua casa começaram a travar, o vento começou a soprar, e agora ela começou, né, a ficar irada com seu esposo. E agora, irmãos, ela já não queria mais já não aceitava mais aquela criança dentro do seu ventre. E quando foi um certo dia, ela se encontrou comigo, e chorando, ela disse que queria, né, que ela não estava aceitando aquela criança dentro do seu ventre. E eu perguntei para ela, por que você não aceita essa criança dentro do seu ventre? E ela disse, eu não sei. Eu insisti perguntando para ela. E ela me disse que era por causa do marido, que ela estava chateada com o marido e não queria aquela criança. Eu disse, se você sabe o que é que essa criança está sentindo aí dentro do seu ventre, essa criança, 6 meses apenas, já sendo rejeitada pela sua mãe, essa criança pediu para ela vir ao mundo, essa criança não veio, louvado seja Deus, ela veio da vontade de Deus, e também veio da sua vontade do seu esposo. Irmãos, louvado seja Deus, e eu saí, o Senhor me incomodava para me ir ao encontro dela, e quando eu cheguei na casa da cunhada dela, ela estava sentada, e eu disse, venha cá, sente aqui, e ela sentou ali naquele sofá, e eu mandei ela colocar a mão na sua barriga, e ela começou, botou a mão na sua barriga, e eu disse, agora você vai dizer para esta criança que ela é bem-vinda em nome de Jesus, que você aceita ela no seu ventre, você vai profetizar bênção para essa criança, você vai profetizar saúde para essa criança, um novo deserto na vida
seja Deus, e os dias se passaram. Os dias se passaram, irmãos, louvado seja Deus. E olha, enquanto ela colocou uma mão, ela disse, missionária, eu não sinto ele mexer mais. Eu disse, misericórdia. Eu disse, você vai profetizar a vida desta criança. E ela começou a profetizar, e eu orando por ela, e ela também ali chorando e profetizando. Louvado seja Deus, bênção na vida daquela criança, e ela estava aceitando e pediu perdão ao Senhor por tudo aquilo. Irmãos, logo depois aquela criança nasce, presta atenção. E aquele casal não tinha casa, morava de aluguel. E quando aquela criança nasceu, ela ficou na casa da mãe. E quando foi depois, um mês depois que ela saiu da casa da mãe, ela foi para a casa de aluguel. E no fundo da casa dela tinha uma casa que estava à venda. Irmãos, quando aquela criança completou 2 meses, louvado seja Deus de nascida, a mãe dela foi lá e comprou aquela casa, a casa do fundo, e deu para ela. E depois ela me encontrou, alegre, sorridente, e dizendo, missionária, eu recebi uma bênção. Aí eu disse, que bênção foi que você recebeu? E ela disse, a minha mãe comprou uma casa e me deu uma casa. Aí quando ela me disse isso, irmão, louvado seja Deus, o Senhor falava no meu coração, louvado seja Deus, que foi a chegada daquela criança que mudou a estratégia daquele casal. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aleluia, e eu venho aqui, louvado seja Deus, que quando, aleluia, é Zacarias, ele louvando, glorificando o nome do Senhor, ele quando, aleluia, aquela criança nasceu, ele profetizou, louvado seja Deus, fez um cântico de louvor ao Senhor, glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Aquela criança mudou, aleluia, totalmente o trajeto daquele casal. O pai de Zacarias foi cheio do Espírito. O pai, aleluia, de João foi cheio do Espírito Santo. E ele fez um cântico, aleluia, ao Senhor. E disse, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia aos nossos pais, e para livrar-se do seu santo conceito e do juramento que jurou Abraão, nosso pai. Louvado seja Deus, e que concedei-nos que libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de iniciando da parte do Senhor, e louvado seja Deus, e preparar os seus caminhos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Profetize. Mamãe, você que está grávida, já profetize, louvado seja Deus. A criança ainda no seu ventre, aleluia, você que é pai também, coloque a mão no ventre da sua esposa e já profetize, louvado seja Deus, um caminho santo, que o seu filho venha cheio da graça de Deus, da virtude do Espírito Santo, para transformar a vida neste mundo, porque, irmãos, ultimamente, essas crianças que estão nascendo ultimamente, louvado seja Deus, que pais que não são cristãos, muitas das vezes amaldiçoados, e nós podemos ver quais são os trajetos dessas crianças que vão crescendo. Crianças
crianças já de 10, 15, 12 anos, né? Já portando um 38 nas mãos. Então, profetize. Você que é cristã, profetize da vida do seu filho. Não deixe o seu filho sair com pessoas que se matam juntas. Traga o seu filho para o templo, para a casa do Senhor. É muito danado. Você já está profetizando. É uma palavra de maldição que você está lançando sobre o seu filho. Então faça como Zacarias. O sacerdote Zacarias já profetizou que aquela criança, louvado seja Deus, ele viria cheio do Espírito Santo para mudar, aleluia, para transformar vidas, para profetizar, louvado seja Deus, salvação para vidas, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E vocês, aleluia, que tem suas crianças, profetize na vida delas, louvado seja Deus, você há muitas mães, já profetiza na vida das suas filhas, que amanhã depois vai ser uma prostituta. E quando ela cresce, você vê ela se prostituindo. Né? São as palavras de maldição que saíram dos lábios dos pais. Mas profetize. Interessante irmãos, eu quero dizer mais uma coisa que eu colocava no meu coração. Que o anjo, quando chegou para Zacarias, disse para Zacarias que o nome da criança iria ser João. Ah, mas se a gente tiver um sonho, aí, né? Não, o nome vai ser José. Não, Deus tinha de botar José. Né? Deus tinha de colocar João. E aqui, quando João nasceu, né? Aí os parentes de Isabel, né? As vizinhas, chegaram e disse que era João. Aí, não. Na família tem alguém com nome João, chamado João? Não tem. Então não pode ser chamado João. Olha, presta bem atenção. A mensagem ele recebeu do anjo, que o nome da criança haveria de chamar João. Me lembro bem, uma irmã, quando eu abri a palavra, caiu em Samuel, primeiro Samuel, onde Ana orava por um filho. Aí eu dizia, olha, está vindo aí Samuel. Misericórdia. Samuel não. Sabe o que a irmã fez? Colocou Emanuel. E toda vez que eu vejo a criança, eu só chamo a criança Samuel. Samuel não, missionário, é Emanuel. É não dar ouvido à voz do Espírito de Deus. É não estar no querer de Deus. É não querer fazer a vontade de Deus. Não faça a sua vontade, mas faça a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E imediatamente, quando está naquela luta, não tem que colocar João, mas na parentela não tem ninguém chamado João, como é que faz? Agora o Senhor abre os lábios, pega, agora vai a Zacarias e pergunta a Zacarias como que era para ele escrever na calcinha, como era o nome da criança. E Zacarias já pega e começa a escrever. Quando ele começa a escrever o nome da criança, os lábios de Zacarias se abrem. E ele, louvado seja Deus, abriu seus lábios e disse que o nome da criança seria João. Amém. A criança iria se chamar João. Louvado seja Deus. Aquele que viria diante do Senhor. Aquele dali que iria, louvado seja Deus, tantas vidas que iriam
ouvir a palavra de Deus através do testemunho de João, através da palavra de João. Louvado seja Deus. E outra coisa, irmãos. João, ele foi, ele cresceu no deserto. Desde criança no deserto. E muitas das vezes, quando os nossos filhos começam a crescer, não tem isso, não tem aquilo, a gente já começa a se preocupar e a gente enche nossos filhos disso, enche nossos filhos daquilo, enche nossos filhos daquilo outro, mas João não teve nada disso. Foi criado no deserto. Louvado seja Deus, até o dia que ele veio se apresentar ao povo de Israel. Aleluia. Veio trazer as boas novas, veio pregar o Evangelho. Amém? A toda criatura. E nesta noite, louvado seja Deus. Saiba de uma coisa, aleluia, grandes coisas o Senhor tem a fazer na nossa vida, na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Então vamos profetizar, louvado seja Deus, na vida dessas crianças, aleluia, missionários do amanhã, pastores do amanhã, missionários do amanhã, louvado seja Deus. E nós podemos ver, esta palavra sendo concretizada, porque saiu da boca dos santos, amém? A palavra profética. E certamente, louvado seja Deus, se por um acaso ele se desviar dos caminhos do Senhor, mas no tempo certo o Senhor trará para a sua presença. Amém? Louvado seja Deus, louve o Senhor com as palmas.